Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar a partida do Flamengo, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Eu vou dizer uma coisa pra você, o Flamengo hoje foi prejudicado pela arbitragem. O jogador do Atlético Paranaense entrou de uma forma, violenta em cima do Paquetá e o juiz não deu nada. Era pra ter sido expulso. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Começamos a partida já com um lance grotesco do Rossi sofrendo uma falha grotesca. E aí o Flamengo teve que correr atrás do prejuízo, né? Claro, o Rossi se redimiu, fez várias defesas importantes durante a partida, mas eu acho que o Flamengo hoje foi prejudicado pela arbitragem. Gostaria muito da sua opinião. O Flamengo, sim, precisa melhorar. Tenho que colocar isso aqui. Eu vou falar mais no final. O Flamengo precisa melhorar, porque, isso tá estranho esse Flamengo. Perdeu pro Vitória, quase perdeu pro Atlético Paranaense. Vamos lá analisar a imprensa esportiva. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos e ESPN Brasil. Mas não diminuiu hoje. O Flamengo conseguiu um empate, saiu perdendo pro Atlético Paranaense. Conseguiu um empate com o gol do Pedro, mas ficou nesse 1-1 e o Palmeiras permanece líder. E o confronto da semana que vem, o Palmeiras deve permanecer na liderança. Aconteça o que acontecer, mas é bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ser pago só depois da Copa do Mundo. Linha de passe chega daqui a pouquinho. 1-1 na Arena da Baixada. Numa semana, né, Calçade, que o Flamengo foi eliminado ali da Copa do Brasil. Tinha uma lupa enorme hoje porque o Flamengo poderia ter diminuído a distância para o Palmeiras, mas fica no empate, num primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde o Flamengo melhorou, mas também tomou susto, tomou bola no travessão e o Rossi precisou trabalhar, embora tenha falhado na primeira etapa. A gente fala muito do Flamengo porque o Flamengo tem tanta grana, tantos jogadores bons, tantas formações possíveis, que ele é uma expectativa de que ele ganhe sempre. Mas tem um negócio no futebol que atrapalha imensamente, chama adversário. E o Atlético foi espetacular, porque o Atlético, primeiro está em casa, está no seu gramado, né, sabe muito bem como se virar nele, e ele pressiona o Flamengo. Fisicamente, o Atlético transbordou. O Flamengo teve muita dificuldade no início, e o gol vem também no início do jogo. Então, assim, quando o Atlético, com a pressão que exerce em casa, da maneira que pressionou o Flamengo, ele consegue isso, e o gol no início, isso gera um comportamento para o jogo todo. E foi o que o Atlético fez. O comportamento do time, o gol aos 11 minutos. Então o time pôde, após essa pressão, baixar e tentar usar aquilo que tem sobrando, com Viveiros e com o Espírito Mendonça, que é a velocidade. Então, assim, foi uma combinação perfeita daquilo que o Atlético gosta de fazer, da ideia do Helman para o jogo, gerou o gol. Olha, as coisas deram certo. Porque poderia ter ficado no empate, o jogo vai passando, tua capacidade de pressionar vai diminuindo e o jogo vem para uma normalidade e tal. E não foi o que aconteceu. O Atlético, o início do Atlético foi o que gerou o jogo, e aí a gente viu bolas todos os postes e traves dos dois lados, e com uma falha do Rossi, né? Não dá para... Mais uma, que já tinha falhado no meio da semana também, né? Não dá para esconder isso. Mas eu quero ficar também, além do Flamengo, com a vitória do Atlético. Porque o Atlético... O empate. O Odair no vestiário sabe que ele tem que elevar assim, os jogadores a um nível de competição muito alto. Senão não consegue encarar o Flamengo. Então o empate já foi contra uma potência como o Flamengo, já foi um grande resultado. É um bom ponto aí, Jean. A gente olha assim, podia tirar a diferença para o Palmeiras, né? Mas jogar contra o Atlético Paranaense, ele está na parte de cima da tabela já há muito tempo, ele se mantém lá. Há muito tempo, faz um bom campeonato brasileiro o Atlético. Em que pese o fato de ter desperdiçado a oportunidade de colar no Palmeiras e colocar uma pressão maior em cima do Verdão aí para o jogo da semana que vem. 1-1 na Arena da Baixada, tá bom? Então, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, obviamente, a sensação que fica é essa quando você tem o teu adversário direto ou aquele mais direto jogando antes, líder do campeonato, ele deixa escapar 2 pontos em casa, também contra um adversário forte, porque o Cruzeiro também é um adversário forte, aí você diz, agora é só ganhar que essa diferença diminui, que o Flamengo pode até mesmo com um jogo a menos assumir a liderança no jogo do Maracanã. Agora, esse só ganhar não faz sentido.
por tudo que o Calçade falou, pelo que é o Atlético, pelo que jogou o Atlético hoje. Então não é uma partida fácil para ninguém. É claro que o Flamengo tem condição de ganhar qualquer jogo em qualquer estádio e acho que tem mostrado isso ao longo dos anos, mas não era uma vitória garantida contra o Atlético Paranaense em casa, né? Eu acho que tem uma série de jogos que se a gente falar assim, o Flamengo joga no Maracanã, Campeonato Brasileiro, contra metade dos times, ou até mais da metade, você diria, não, tem que ganhar mesmo, porque não pode deixar escapar essa oportunidade. Foi uma oportunidade que escapou, mas não vejo nenhum absurdo. Acho que o resultado, olhando para o que foi o jogo, é absolutamente justo, porque o Atlético, inclusive, ele começa, né, apesar de ter a velocidade dos seus dois atacantes, ele começa tentando mandar no jogo, porque o Flamengo também muitas vezes opta por explorar a velocidade, por sair na transição e rapidamente resolver as partidas em contra-ataques. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Atlético Paranaense, que acaba fazendo 1-0. Acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem aquém, apesar de ter tido o volume e ficar ali rondando a área, como já aconteceu em outros jogos, foi bem aquém, mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor. Então acho que até a metade do segundo tempo, embora o gol do Flamengo não tenha saído nesse pedaço do jogo, até a metade do segundo tempo, ou até um pouquinho mais, o Flamengo foi bem melhor na segunda etapa. Aí veio, claro, aquele caminhão de chances na sequência ali, 3, né, mais um, com 2 bolas na trave, as defesas do Rossi, e o Rossi, acho que assim, eu tô vendo umas notas pro Rossi, umas declarações a respeito do Rossi, acho que você pode discutir o Rossi, a gente vai discutir. Vamos. Mas na partida de hoje, ele fez grandes defesas também. É que o gol foi... Também. O gol eu colocaria até, classificaria até como frango, não como falha. Então, é que eu acho que a questão é essa, assim, é também olhar para o que ele fez nos outros. E eu entendo o torcedor que fala, cara, não dá para ficar falhando. Talvez o Rossi falhe muito, não adianta falhar muito e fazer grandes defesas. Ele é muito importante, mas falha na mesma proporção, às vezes. Eu sei, mas eu só tô querendo olhar para o Rossi para o jogo de hoje para avaliar o que foi a partida. Porque ele faz, né, no lance no segundo tempo, 2 defesas na sequência dificílimas, então ele também impede que o Atlético faça o segundo gol e praticamente resolva a partida ali naquela sequência de lances. Então, acho que a gente pode discutir o Rossi como um todo, mas tem que olhar para o que ele fez hoje. O Atlético poderia também ter matado o jogo, apesar do Flamengo ter sido melhor na primeira metade do segundo tempo. E depois o Flamengo chega à marcação do seu gol no final. Aí estava muito na cara, né? A gente estava brincando até. Quando o Atlético mete 2 bolas na trave, o Rossi faz 2 grandes defesas, a gente falou, agora o próximo lance é gol do Flamengo. Dito e feito, mas repito, acho que foi um resultado que condiz com a produção dos 2 times. Exatamente. Segunda falha decisiva nessa semana, a primeira, lembrando, foi no jogo contra o Vitória, né? O segundo gol do Vitória, que decretou a eliminação do Flamengo. André, o resultado em si, você olha 1-1 na Arena da Baixada, você fala, bom, ok, é aceitável empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, por tudo que eu já falei aqui. Mas o futebol do Flamengo, que o Flamengo está apresentando nos últimos jogos, preocupa? Está muito abaixo daquele que poderia estar nesse momento? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu acho que, a palavra preocupar, ela vale porque o Flamengo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, que por mais que se diga que em termos de grandes objetivos, né, a escadinha de objetivos era o menor, né, que o Flamengo tinha. Ninguém poderia imaginar que o Flamengo seria desclassificado da Copa do Brasil tão precocemente. E aí eu não estou tirando nenhum mérito do Vitória, é claro que não. Nos 2 jogos o Vitória enfrentou o Flamengo da forma que ele poderia enfrentar. Então, foi inteligente, competiu estrategicamente, especialmente no seu jogo em casa. A torcida criou o ambiente, os jogadores incorporaram esse ambiente e o Vitória tem que estar muito feliz mesmo até hoje. E se o Vitória seguir em frente na Copa do Brasil, esse momento vai ser muito celebrado, vai continuar a ser celebrado. Mas o Flamengo era o time que deveria ter se classificado. A distância técnica, econômica, os patamares que cada um ocupa no futebol brasileiro não vão mudar porque o Vitória se classificou em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Isso acontece, o futebol reserva essas surpresas com todos os méritos, ninguém discute isso, o Vitória não ganhou nada de presente, mas é o Flamengo que sai desse confronto se sentindo como tendo feito péssimas apresentações, fracas apresentações,
e tendo deixado escapar um dos seus objetivos. Aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é um jogo fora de casa contra uma das boas equipes, né, em termos de futebol jogado. Sim. O Atlético Paranaense, hoje a gente viu, em especial no segundo tempo, naquele momento de maior pressão, com as bolas na trave, o jogo poderia ter terminado muito tranquilamente com a vitória do Atlético. E não seria nada anormal nem incompatível com o que o campo mostrou. Então, assim, o Flamengo, antes de ser eliminado pelo Vitória, até um pouco antes disso, e eu lembro da gente comentar aqui, nesse e em outros programas, parece que o Jardim acertou o time, acertou a ideia de jogar, o Flamengo vem subindo, né? Jogando bem, fez contra o Grêmio, pelo Brasileirão, recentemente, fora de casa, 70% de posse, ganhou de 1-0, porque o futebol é assim, mas era para ter sido mais. Ali, naquele dia, assim, acho que unanimemente, olha, se o Flamengo continuar repetindo esse nível de jogo, vai ser muito difícil para as demais equipes, entre elas o Palmeiras. Mas é curioso, porque o nível cai, alguns jogadores individualmente, em algumas ocasiões, não respondem como deveriam. Isso aconteceu no segundo jogo com Vitória. Não preciso falar nomes aqui, porque eu não vou responsabilizar nenhum jogador, mas a gente viu jogadores que vinham atuando num determinado nível ficarem muito aquém daquilo que é o costumeiro. Então, assim, é um trabalho que ainda pode ser classificado como um trabalho que está no começo, e não que seja ruim empatar fora de casa com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é esse time de quem se espera sempre a excelência em qualquer competição. Então, o momento é um pouco preocupante. Vem aí um jogo com o Palmeiras, coisas vão ser ditas antes desse jogo, porque é um encontro diferente no futebol brasileiro. Os grandes candidatos aí, times que disputam o Campeonato Brasileiro até o final, disputaram no ano passado a Copa Libertadores na decisão, mas o Flamengo não chega a esse jogo, eu acho, mostrando o nível de futebol que o seu torcedor queria ver. Só uma coisinha, sabe o que eu acho engraçado? Que talvez, se os times tivessem jogado na mesma hora, e não estou dizendo que tem que acontecer isso, evidentemente não, é só na reta final do campeonato, mas talvez não ficasse essa sensação de deixou escapar a oportunidade. Porque se você parar para pensar, o Palmeiras empatou com o 13º colocado do campeonato, com o Palmeiras jogando em casa. O Flamengo empatou com o 5º ou 6º colocado do campeonato fora de casa. E 2 jogos bons, hein? E 2 jogos muito bons. Muito bom. É como foi bom também Botafogo e Corinthians. Também, a gente tem também. tido muito jogo legal no Campeonato Brasileiro, acho que isso não se discute. Mas só estou falando isso porque eu acho que a sensação de 2 pontos deixado passar é a sensação de quem viu o rival principal perder 2 pontos e não conseguiu de novo, né? Porque da outra vez foi a mesma coisa. Mesma coisa, jogou depois. No jogo contra o Vasco. E naquele caso, ainda pior, porque o Flamengo tinha aberto 2-0. Né? Exatamente. Agora, Bertozzi, vamos lá. É um Flamengo sem Jorginho, sem o Everton Araújo. É um Flamengo desfalcado também do Luiz Araújo, embora não seja titular, mas é uma peça importante, está toda hora entrando ali na equipe. Sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Pulgar, tendo que improvisar o Ortiz ali na frente. Não digo que é um improviso, que o Ortiz já fez aquela função, mas enfim. Isso tudo justifica uma queda de rendimento, embora o time que foi a campo, né? Tem Paquetá, tem Pedro... Bom, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu acho que o famoso explica, mas não justifica. Tá. Acho que o time que jogou poderia jogar mais, tá? Mas eu queria começar pela valorização do Atlético. Sim. Acho que é importante, né? Porque se a gente olha para a tabela hoje, não apenas o time está bem colocado, como se a gente pegar a tabela como mandante, só o Fluminense tem mais pontos como mandante que o Atlético. Né? E se tivesse vencido hoje, teria os mesmos pontos que o Fluminense como mandante, teria da 22, tem 20 como mandante em 9 jogos. Então, assim, não é qualquer um que vai a Curitiba e vai arrancar pontos do Atlético. E assim, é um time que vai fazer um campeonato seguro, sólido, voltando da segunda divisão, que claramente não é o lugar desse clube, né? Apesar de ter sofrido muito no ano passado, hoje a estrutura do Atlético não o considera um time de segunda divisão, né? Foi uma passagem completamente atípica pelo que o Atlético tem como estrutura hoje. Então, volta forte. E pelo que foi o jogo hoje, acho que assim, o Flamengo não jogou tão mal quanto a eliminação da Copa do Brasil e nem tão bem para que se justifique lamentar o empate. Assim. Acho que o que foi o jogo, você tem que pensar, cara,
o 2-0, o Atlético flertou com 2-0, seriamente. Olha, seriamente. Essa bola aí, pra mim, essa é incrível. Foi aquela hora que um olhou pro outro ali e falou, ih, não matou o jogo, né? E aí depois teve a outra bola na trave que a gente começou a pensar assim, não pode deixar o Flamengo vivo. Porque até esse momento o Flamengo tinha tido uma grande chance, aquela bola com mais ou menos 15 do segundo tempo que o Pedro perdeu na cara do gol. Fora isso, o Flamengo não tinha tido nenhuma grande chance no jogo. O Flamengo teve uma grande chance. E teve a chance do Carrascal na trave. Sim, na trave também, é verdade. Mas ali uma finalização inspirada, Sim. né? Não era uma bola na cara do gol ali. Mas, enfim, deixou o Flamengo vivo. E o time que tem os jogadores que o Flamengo tem, você não deixa vivo, né? Você deixa vivo, eles têm a categoria, a capacidade, e o Pedro dificilmente vai perder 2 chances na cara, assim, consecutivas, né? Então ele aproveitou, fez o gol do empate. Então é óbvio, o campeonato é longo, tem um confronto direto agora que é importante, né? Tem todo um segundo turno, então acho que assim, não é nada para colocar uma crise, mas eu acho que é mais para ficar feliz por causa disso, sim, pela atuação que não foi a ideal, pelo campo que é um campo difícil hoje, e porque terminar a semana com eliminação e derrota, 2 derrotas no caso, uma de eliminação, geraria um burburinho, um barulho que é desnecessário antes de um confronto direto, que hoje é o principal jogo do futebol brasileiro. Né? Aliás, por falar em confronto direto, a boa notícia para o Flamengo é que, eu vi que tinha muito torcedor preocupado com os 3 pendurados escalados como titulares, né? E acho compreensível essa discussão. Acho que a discussão ela é justa, né? A gente sabe que o peso, como disse o Abel, o Flamengo e Palmeiras não vai definir o campeonato, mas é óbvio que é um jogo maior. É óbvio que é um jogo que tem um peso grande nessa disputa, porque, né, os pontos que você ganha, o outro não ganha, e são os 2 principais concorrentes ao título. Então, acho que a discussão, a dúvida de algum torcedor sobre escalar ou não os 3 pendurados, e o Cebolinha, se não me engano, também estava pendurado. O Lino. E entrou, era o Lino, o Cebolinha, Léo Pereira e Varela. Isso. E nenhum deles tomou cartão. Só perdeu o Danilo. Perdeu o Danilo pelo segundo amarelo, pela expulsão, mas acho que nesse momento perder o Léo Pereira ou o Varela seria mais pesado para o Flamengo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta boa aqui, até porque a gente já começa a pensar na semana que vem, né? A gente vai falar do Rossi, falar do Pedro também, falar dos selecionáveis aí que estiveram em campo, inclusive o Flamengo, 7 jogadores aí na pré-lista, né? Vamos falar deles sim, mas só para olhar um pouquinho para frente, para quem tem essa coisa da ansiedade, eu tenho. Eu estou olhando para a semana que vem já, esse é o jogo que está se esperando, né? Flamengo e Palmeiras. Aí, apesar de não ser o jogo que vai decidir o campeonato, apesar de a gente vai chegar aí na 17ª rodada, esse final de semana que vem, né, ainda, mas já fica uma pressão maior para o lado de cá, por jogar em casa, por não ter conseguido diminuir a diferença, e tá aí a chance de já diminuir a diferença pro Palmeiras? De alguma forma já vai ter alguma pressão nesse jogo aí pro Flamengo? Pode falar. Você lembra quando a gente aqui discutiu a sequência de jogos, faltavam 7 ou 8 jogos para cada um deles? Para que se enfrentasse? Quem tem mais dificuldade? Isso. Eu me lembro de ter dito aqui, era Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Eram as as 3 opções. Eram as 3. Foi uma linha de segunda-feira que a gente conversou isso. E eu me lembro de ter dito, se eu pudesse escolher, escolheria do Palmeiras. Mas vai jogar com o Flamengo no Maracanã, é o jogo mais difícil do futebol brasileiro. Mas depende de como você vai chegar lá. Se você é o líder do campeonato e você chega com uma vantagem, você tem 2 resultados que você vai considerar bons. Às vésperas da Copa, tem uma rodada depois, mas esse é o jogo que todo mundo marca. E se você é o Palmeiras e o Flamengo, é claro que você quer chegar bem nele, né? Sim. Porque, né, líder, vice, os 2 candidatos. Se você chega com vantagem sobre o Flamengo nesse dia no Maracanã, você trabalha com a possibilidade de ganhar o jogo, que é o que você deve querer sempre, e o empate não é ruim para você porque mantém as coisas como estão e não haverá críticas, você não vai se sentir mal, mesmo que não tenha jogado tão bem, vai considerar que a rodada foi boa, porque você se manteve sendo o líder do campeonato nessa posição. E eu acho que o Palmeiras vai trabalhar exatamente assim, estrategicamente, desse jeito. O Abel não vai correr nenhum risco que não seja o risco que ele acha que é necessário, e essas coisas variam. Conforme o Flamengo ameaçar o Palmeiras ou tiver condição de envolver o Palmeiras, eu acho que aí decisões serão tomadas. E assim, nos enfrentamentos entre o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras tem sempre o mesmo treinador, o Flamengo tem técnicos diferentes, ideias diferentes de jogar, basicamente, né, um núcleo de time que já foi mudando muito, mas de novo o Abel vai pegar um trabalho que não está amadurecido.
em termos de ideia. Na decisão da Libertadores no Uruguai, por exemplo. Lembra daquela entrevista do Abel na qual ele disse que o Palmeiras era um time preparado para ser dominante e protagonista contra equipes tecnicamente inferiores a ele e ser um time estrategicamente inteligente contra times tecnicamente superiores. Naquele momento, se a gente lembrar de como o Flamengo e o Palmeiras jogaram, o Palmeiras não tratou o Flamengo como um time tecnicamente superior a ele. Ao contrário. O Abel se aproveitou de um momento ruim do Flamengo, então dirigido pelo Renato Gaúcho. No último encontro decisivo entre eles foi o oposto. O Flamengo dominou o jogo quase que totalmente. O Palmeiras mostrou muito pouco. A decisão da Libertadores do ano passado por parte do time do Abel foi muito pobre, em todos os sentidos. E o Flamengo ganhou com total mérito. Agora é uma outra coisa. Não sei como o Abel entende o estágio do Flamengo, né? É claro que é um trabalho em início, já mostrou ótimas atuações. No Maracanã, com a torcida, com o ambiente, é uma coisa. Acredito que a pressão é maior para quem está em casa e não vem jogando tão bem. Eu só acho que assim, a gente precisa sempre lembrar do jogo a menos para dizer que o empate também... É óbvio que o Flamengo tem mais responsabilidade em buscar uma vitória. Mas eu acho que o empate, se você considerar que esta diferença de 4 pontos pode ser, na verdade, de 1 ponto, né? Porque o jogo que o Flamengo tem para fazer é um jogo contra o Mirassol, teoricamente ele é favorito nessa partida e tudo mais. Cara, assim, você tá bom, empatou o jogo em casa, vai ter o jogo fora, mas a verdade é que o Palmeiras até vem se dando bem, o Flamengo vem se dando bem nos jogos contra o Palmeiras fora de casa, né? Então, também não acho que, o Flamengo, se ele empatar esse jogo, considerando que tem um jogo a menos, perdeu a chance de encostar no Palmeiras. Não, ele está encostado no Palmeiras. Óbvio que por ser fora de casa, por ser o Flamengo, né, todo poderoso, o resultado é melhor para o Palmeiras, que também está perdendo várias peças importantes agora às vésperas do jogo, mas eu vejo assim, eu vejo o empate como um resultado, sim, melhor para o Palmeiras, mas também não é nada de terrível para um Flamengo que se vencer o seu jogo a menos fica a 1 ponto, né? E acho que o futebol das duas equipes não é hoje um futebol que nos permite apontar o dedo e dizer, nossa, o outro que se cuide... Já está muito pau a pau? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Eu acho que talvez os ápices do Flamengo na temporada até aqui tenham sido melhores do que os do Palmeiras, né? Quer dizer, o Flamengo no seu melhor nesta temporada, que não é o melhor que ele pode apresentar, mas é o seu melhor até aqui, foi superior ao melhor Palmeiras. Mas a gente também sabe que o Palmeiras tem essa tradição já, a gente pode dizer, sob o comando do Abel, de não precisar ser o melhor no jogo inteiro, de não precisar produzir um caminhão de oportunidades para vencer os seus jogos. Acho até que o Palmeiras fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro. Acabou vaiado pela torcida, porque a torcida está incomodada com a sequência de derrotas, de empates. De não vitórias. De não vitórias. Embora uma delas, né? Mas acho que o Palmeiras foi um grande jogo, como você disse, produziu até mais do que ele vinha produzindo na média contra o Cruzeiro. O Flamengo, repito, teve melhores momentos do que o Palmeiras na temporada até aqui, mas também não empolgou na Copa do Brasil e agora, como disse o Léo hoje no jogo contra o Atlético. Então eu acho que assim, olhar para rendimento é imaginar um confronto parelho. É isso aí, galera. Mas antes de terminar o vídeo, olha só esse lance do Lucas Paquetá com o jogador do Atlético. Olha aí. Isso aí não era para expulsão? Olha isso aqui, olha onde foi. Olha na canela. Olha aí, na canela do Paquetá. Isso aí era cartão vermelho. O juiz não deu. Não deu. Isso aí era para cartão vermelho. Olha isso aí, vermelho. O juiz não deu. O Flamengo foi prejudicado nessa partida. E eu gostaria muito da sua opinião. Escreve aí nos comentários. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.